Agora com vocês, o professor Augusto Cutrim, professor de inglês, mais uma vez no nosso projeto pré-vestibular Gonçalves Dias. E hoje iremos trabalhar os pronomes da língua inglesa. Vamos falar agora, neste momento, de pronomes pessoais. Ok, turma. Então, para a gente falar de pronomes pessoais em inglês, é sempre muito bom a gente fazer a comparação com a língua portuguesa. Eu costumo falar sempre que, em português, esses pronomes pessoais, que são divididos em retos e oblíquos, fica até um nome assim meio esquisito. De onde é que vem essa nomenclatura? Por que eles são chamados de pronomes retos e de pronomes oblíquos? Pois é, em inglês, os seus nomes têm muito mais a ver. Vocês vão observar agora. Em inglês, esses personal pronouns são chamados de subject and object, tá? Subject and object. E aí, tomando o que já vimos em aulas anteriores, subject, aqui o nome já diz, são pronomes que têm função de sujeito, pronomes subjetivos. Esses são os equivalentes aos nossos pronomes retos da língua portuguesa. Em português, onde a gente tem eu, tu, ele, nós, vós, eles, em inglês nós temos I, you, he, she, it, we, you and they. Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui? Tem uma coisa diferente. Em português, na terceira pessoa do singular, nós temos o pronome ele ou ela, Em inglês, nós temos o pronome he, que é masculino, para pessoas do sexo masculino, o pronome she, que é um pronome feminino, pessoas do sexo feminino, e o pronome it, que, em geral, é usado para objeto ou animal no singular. Então, já se sabe, subject pronouns ou pronomes subjetivos terão função de sujeito. A gente vai já ver quando usar cada um deles, ok? Lembrando, I, eu, you, você ou tu, he, she, it é o equivalente ao nosso ele ou ela, tá? We, you and they, nós, vocês ou vós, e eles ou elas, as três pessoas do plural. Muito bem. Os equivalentes aos pronomes oblíquos na língua inglesa são chamados, ou na língua portuguesa, são chamados de object pronouns na língua inglesa. Quais são eles, Augusto? São esses aqui, me, you, him, her, it, us, you e them. Cada um com a sua relação aqui com o pronome subjetivo. I, me, you, não muda. He, him, she, her, it, we, us, you também não muda, e they, them. Portanto, temos aí apresentado os personal pronouns. Agora a gente vai ver os seus usos. Quando é que a gente vai usar esses pronomes? Nós já temos alguma noção que vem da língua portuguesa, Quando é que eu uso um pronome subjetivo? Quando é que eu uso um pronome objetivo? Então, vamos lá. Os subject pronouns, como a gente já falou, eles funcionarão como sujeito da oração, Sujeito da oração. E onde que esse sujeito da oração geralmente aparece? Before the verb. Antes do verbo. Antes do verbo. Let's see. She sings very well. She sings very well. O verbo cantar e aqui o pronome she, ela, Ela canta muito bem. So, before the verb, antes do verbo. They have just left. They have just left. Eles ou elas acabaram de sair. Mais uma vez, o they antes do verbo. We trust you. We trust you. Nós confiamos em você, We antes do verbo trust.
E aí a gente segue falando dos object pronouns, ou pronomes objetivos ou oblíquos. Objeto de um verbo. O nome já diz, object, objeto em português. Objeto de um verbo. So, it comes after the verb. Ele vai aparecer após o verbo, tá? Olha aí exemplo disso. I always see him on the bus. I always see, olha o verbo see, o verbo ver, him. Ver ele, né? Vê-lo. Eu sempre o vejo onde? On the bus, no ônibus. Aqui o que a gente já comentou, antes e depois do verbo. Olha um outro exemplo. Please, give me the book. Please, give me the book. O verbo dar, e aí o pronome oblíquo, né? Dê-me o livro. A gente vai já falar desse caso, onde a gente tem dois objetos. Né? Um objeto direto e um objeto indireto. Observe aí. O object pronoun, ou pronome objetivo, equivalente aos nossos oblíquos, também são usados após preposições. After prepositions. Let's see the examples. Why are you fighting with her? With, a preposição com, e aí o pronome oblíquo her, referente a she, a ela, né? Por que você está brigando com ela? There is someone waiting for him outside. Então, alguém está esperando lá fora. For, or wait for, esperar. E aqui a preposição, tá? Logo depois da preposição, eu tenho que ter um pronome oblíquo. Tranquilo? Ou objetivo. Jamais poderia ter aqui he. Tem que ser him. Observações importantes, gente. Após then e yes, quando eu faço comparação, I am older than he is, eu tenho uma formação, uma frase mais formal, eu uso o mesmo auxiliar aqui, ó, to be, to be. I am older than he is. Se eu não quiser essa formalidade toda, basta eu usar um pronome oblíquo depois. E aí eu posso dizer, I am older than him. Sou mais velho do que ele. Ok? Nas duas frases eu tenho, sou mais velho do que ele. Só que uma formal, onde eu uso o pronome subjetivo e depois o auxiliar, e uma mais informal, onde eu uso o pronome objetivo. Right? So, let's go on. She isn't as tall as I am. Ela não é tão alta quanto eu. She isn't as tall as me. Olha, de novo, a mesma coisa. Pronome reto ou subjetivo em cima, porque vem antes do auxiliar. E embaixo, o pronome oblíquo, sem o auxiliar. Beleza? Olha aí as indicações que a gente deu depois de preposição. Object pronouns são empregados quando o pronome aparece sozinho numa resposta. Vocês já devem ter ouvido bastante por aí. Hã? Who has got any books? Aí a pessoa fala, me, eu. Então, se aparece sozinho, opte por um pronome oblíquo e não reto. Who has got any books? I. No, no way. Você tem que usar um pronome oblíquo. Tá? Quem tem algum livro? A pessoa falou lá, me, eu. Só que tem que usar o pronome oblíquo. Não esquece disso. Ok. Então, agora a gente fala da posição dos objetos. É interessante perceber isso. Alguns verbos são chamados em português de VTDI, né? Verbos transitivos direto e indireto. Como é que a gente faz isso em inglês? Qual é essa sequência de direto mais indireto ou o contrário, indireto mais direto? Observe. Ó, eu tenho o sujeito, o verbo, né, bitransitivo ou transitivo direto e indireto. Eu posso ter o objeto indireto e logo depois o objeto direto. Do indireto para o direto, o nome já diz. Vai direto, nada atrapalha. Olha exemplos. She gave him a gift. Ela deu o quê? Um presente a quem? A ele. She gave him, deu a ele, um presente. Olha a outra frase. John sent her some flowers. Enviou a quem? A ela. O quê? Algumas flores. Então, como você observou, o objeto indireto apareceu antes do objeto direto. Portanto, aqui
nós não temos preposição. Mas, olha o que acontece agora. Sujeito, seguido do verbo, objeto direto, e aí sim aparece a preposição mais o objeto indireto. Então, quando a gente tem logo o objeto direto para chegar ao indireto, nós teremos uma preposição logo depois. Olha o exemplo disso. She gave a gift to him. She gave a gift to him. Ela deu o quê? Um presente. A quem? A ele. John sent some flowers to her. Ele enviou o quê? Some flowers. Direto. A quem? To, a preposição, her, a ela. Então, há praticamente uma inversão. Lembrando, quando eu uso primeiro o objeto direto, para eu usar o indireto, eu preciso da preposição. Se eu uso primeiro o indireto, depois vai direto, não tem preposição. Ok? Usos especiais. Algumas dicas de usos especiais sobre pronomes. Os pronomes he, she, normalmente são usados para pessoas, mas podem ser usados para designar animais de estimação, como gatos, cachorros, cavalos, etc. Exemplo. My dog is called Jake. He is sick. Ele está doente. Ele quem? Meu cachorro. Eu usei he porque é um animal de estimação. My mare is called Kate. Isso aqui, essa palavra muita gente não conhece. Mare é o feminino de horse. Então, minha égua, tá? My mare is called Kate. She is white. She está se referindo à égua. Tranquilo? Então, observe. O pronome she também pode ser usado para carros, aviões e navios. Porque tem uma relação de afeição. Ó, pode ser usado também com cidades e países. My car is in the garage or in the garage. She is out of order. Tá? Está enguiçado, está com um problema, o carro. Usei she para falar do carro. England has done what she promised to do. A Inglaterra fez o que prometeu fazer. Então, eu também posso usar o she para falar de cidades e de nações. Ok? O pronome it, usado como sujeito de verbos impessoais. O verbo chover, rain, o verbo nevar, snow. Você usa o it como sujeito. Ó, it snowed last night. Né? Nevou a noite passada. It snows hard in New York. Neva bastante em Nova York. Também pode substituir um animal, coisa ou criança, ou um bebê, quando o sexo não estiver definido na frase, que é o que nós temos aqui. Ó. That child cries every night. It is sick. Então, aquela criança chora todas as noites. Ela está doente. Como não definiu o sexo, você pode usar o it tranquilamente para se referir a esses pronomes. Ok, gente? Então, a gente para bem aqui, falou sobre pronomes pessoais e dá sequência agora na próxima aula. Bye, bye.